Saudações, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Mensageiro e no vídeo de hoje falaremos sobre monstros híbridos de animais e humanos. Você saberá o que os governos do mundo estão escondendo da sociedade. Cientistas loucos de todo o mundo estão brincando de ser Deus. Monstros híbridos de humanos e animais estão sendo criados por cientistas de todo o mundo. Mas será que isto é para o bem da humanidade? Hoje, graças aos avanços extraordinários no domínio da modificação genética, os cientistas agora são capazes de fazer coisas que antes eram apenas ficção ou mitologia. Aquilo que era apenas a história, aquilo que apenas vimos em livros, filmes, como por exemplo a Esfinge, os deuses antigos do Egito, como Horus e Anubis, faunos, sereias, coisas que eram impossíveis de existir, hoje está se tornando uma realidade. Sentem-se, meus irmãos e irmãs, pois o Mensageiro vai contar para vocês mais um fato bizarro. Monstros híbridos, parte humana e parte animal, estão sendo criados por cientistas de todo o planeta. E o interessante é que tudo é perfeitamente legal pelo governo. Cientistas justificam afirmando que a mistura de DNA de humanos e animais vão ajudar a curar doenças e alimentar todo mundo. Até parece que isso é verdade, mas a realidade é que a modificação genética é uma enorme ameaça para a raça humana. É apenas uma questão de tempo antes que os humanos comecem a se permitir ser geneticamente modificados, a fim de combater doenças ou melhorar suas competências. A atenção para inserir os genes de animais ou plantas em pessoas, a fim de criar super soldados ou uma raça superior, certamente acaba se tornando demasiado tentador. A menos que algo seja feito para conter tudo isso, uma vez que os seres humanos geneticamente modificados começarem a se mostrar superiores aos normais, não podemos colocar o gênio de volta na garrafa. Ao longo do tempo, poderíamos chegar ao ponto onde há poucos 100% seres humanos. O escritor Jeremy Rifkin questionou: será que estamos à beira de um renascimento biológico, como alguns acreditam? Ou estão dispersando a semente da nossa própria destruição? Soou o alarme em Los Angeles Times sobre o que está acontecendo no campo de pesquisa genética e procuram criar fins terapêuticos de espécies híbridos, metade humana e metade animal. Ninguém sabe ao certo aonde vai levar todo esse trabalho. A Stanford University visa a injeção de células humanas em um feto de rato, criando uma variedade de rato humano, 1%. Ela também tem o objetivo de criar um rato com 100% de células humanas. Por outro lado, como informa a The Spiegel, cientistas do Instituto Max Planck na Alemanha introduzem células-troncos humanas nos cérebros de macacos a fim de desenvolver possíveis tratamentos para algumas doenças genéticas neurodegenerativas. Finalmente, na Universidade de Reno, Estados Unidos, como relatado por MSNBC, há um rebanho de ovelhas de 50 fígados parcialmente humanos, corações com células humanas e até mesmo cérebros com pegadas humanas. É o primeiro rebanho de animais humanos no registro. Em outros experimentos, eles injetaram células-troncos em camundongos. O DNA humano foi introduzido em coelhos. Criaram porcos que transportam o sangue humano e carneiros
com fígados e corações que são, na maioria, humanos, em várias veias. De acordo com Rifkin, alguns cientistas propuseram criar um humanazé, que em inglês é humano e chimpanzé. Seria legal para porcos da Índia, laboratório de pesquisa. As ações do chimpanzé com a gente, 98% do genoma humano em um adulto tem nível mental equivalente a de uma criança de 4 anos de idade. A primeira experiência de criação ocorreu há alguns anos atrás, em Edimburgo, na Escócia, onde os cientistas misturaram um embrião de carneiro com uma cabra, duas espécies de animais sem qualquer parentesco entre si e são incapazes de se envolver. O resultado, uma criatura que tinha a cabeça de bode e o corpo de um carneiro. A intenção subjacente a esta pesquisa é cruzar nossas espécies de animais para os híbridos de todos os tipos. Representam uma panaceia para a investigação médica. Os cientistas acreditam que quanto mais um animal se parecer com o ser humano, mais fácil será simular a sua carne e progressão de doenças humanas. Testar novas drogas, recolher o tecido do órgão, que pode ser implantado em pessoas. Esta ideia também envolve a criação através da manipulação genética de órgãos de animais, que podem então ser transplantadas na sua totalidade para pessoas doentes. Até agora, todos esses experimentos foram desenvolvidos dentro da lei, de acordo com seus criadores, embora alguns estão sendo investigados. Mas as consequências dessas investigações, que de outra forma vão levar anos para fornecer resultados válidos para a medicina, pode ser considerável. Socialmente já levantou o debate ético sobre os animais podem ser humanizados e em seguida privá-los de dignidade que temos conhecido como espécie. Por outro lado, há o perigo de que alguns híbridos criados em laboratórios possam escapar e povoar a Terra, sem ainda saber quais as consequências que pode causar em outras espécies, o ambiente e até mesmo a sociedade humana. Como Rifkin, os cientistas têm conseguido o poder para reescrever a história da evolução do Homo sapiens, se espalhando sobre o resto do reino animal e fundir partes humanas, espécies com o nosso próprio genoma e até mesmo criar novas subespécies e superespécies. A questão ainda não respondida é: será que estamos à beira de um renascimento biológico, como alguns acreditam, ou estão dispensando as sementes da nossa própria destruição? A ciência, há 8 anos atrás, o jornal Washington Post publicou um artigo em pequena nota na seção de ciências, afirmando que já havia vários mutantes na costa. Há mais de 10 anos, a BBC admitiu que não estava apenas clonando humanos, mas que também os estavam cruzando com animais de outras espécies. Em entrevista ao Daily Mail, em julho de 2011, cientistas do Reino Unido declararam que já vêm produzindo embriões híbridos animais humanos há 3 anos. Os cientistas afirmam que produzem secretamente mais de 150 embriões mutantes em experimentos de laboratório. Nos últimos 15 anos, toda vez que a mídia aborda o tema, dizem que é a primeira vez que esse assunto está sendo divulgado e sempre dizem que isto já está acontecendo há 3 ou 4 anos. Não estão criando apenas mutantes animais humanos com aparência de homens. Eles já criaram, por exemplo, vacas que são parte humanas e produzem leite materno humano e estão cruzando com homens, plantas. Isso permitirá que doenças comuns a diferentes espécies se espalhem facilmente pela população
e vai gerar vírus e outros micro-organismos mutantes que poderiam criar pragas nunca vistas no planeta. Há milhares de laboratórios desenvolvendo estes sistemas de adaptação humano e animal pelo mundo. Já foi comprovado que os transgênicos estão causando alergias inexplicáveis e destruindo nosso sistema imunológico, mas o governo está empenhado em impedir que a população saiba quando está comendo comida transgênica. Estão comercializando carne, frango e peixe provenientes de cruzamentos entre diferentes espécies. Esses são os alimentos transgênicos que a população vem consumindo a cada vez mais. As empresas de biotecnologia que produzem criaturas parte humanas e parte animais dizem que é essencial que isso seja feito desde já, para que os clones não tenham direitos. Eles alegam que essas criaturas não devem ter direito algum. Se isso tem acontecido há 15 anos, isso agora está sendo apresentado ao público. Imagine o que tem acontecido em segredo nos laboratórios governamentais e de corporações privadas pelo mundo afora. Estamos sendo feitos de cobaias pelo mesmo governo e instituições que tenham nos vacinado contra a poliomielite, tríplice viral, gripe suína, sífilis, hepatite e por aí vai. É por isso que a incidência de câncer e diabetes dobrou desde a última década. Esses mesmos governos e instituições corporativas têm financiado abortos obrigatórios na China. Eles estão empenhados em continuar com essas experiências insanas porque, entre outras coisas, estão em uma corrida pela a fonte da juventude e não se importam de pôr em risco toda a espécie humana no planeta durante este processo. Esta é a ameaça verdadeira, terrorismo encenado, tiroteio em massa, nem todas essas distrações que eles usam para nos convencer de que precisamos de um governo para tomar conta das nossas vidas não é ameaça. A ameaça real é este cartel de bancos globalistas que controlam os métodos científicos financiando pesquisas bizarras por todo o planeta. A elite global está anunciando que o transhumanismo planejado pelo eugenista Aldous Huxley, acho que deve ser mais ou menos esse o nome dele aí, é o caminho do futuro, que eles vão simplesmente fazer isso e que nada mais importa. Eles jogam a nossa cara que nós seremos engolidos neste processo. E nós não estamos nem fazendo um debate sobre o assunto. Nós estamos sendo manipulados e envenenados através da comida e da água. Tudo é admitido. Maior ameaça contra a humanidade. Pode ter certeza, caros ouvintes. São os clones híbridos.